mundo no limite, entre a vida e a morte. É assim que nós imaginamos uma UTI de um hospital. Mas para os médicos e enfermeiros que trabalham na unidade de terapia intensiva, a UTI é muito mais do que isso. Para tentar desvendar os segredos, conhecer algumas histórias e entender o que se passa no local tão importante de um hospital, o Espaço Aberto Ciência e Tecnologia conversa com o médico cardiologista Elias Knobel. Ele foi o fundador da UTI deste hospital aqui, o Albert Einstein, em São Paulo. O senhor é um pioneiro aqui no Brasil. Olha, eu confesso que foi uma aventura. Foi uma aventura que me deixou muito preocupado com esse desafio que me apareceu no ano de 1972. Naquela época, eu ficava só na Escola Paulista de Medicina, até que apareceu essa possibilidade de montar uma UTI, transformar uma unidade coronária incipiente numa verdadeira UTI, num hospital que ficava depois do Rio Pinheiros. Essa região aqui era uma região fora de São Paulo. E naquela época eu já trabalhava numa unidade coronária, num pronto-socorro de cardiologia. Então eu já dominava a tecnologia de monitorizar um paciente grave. Não existia especialidade de terapia intensiva, não existiam intensivistas no Brasil. Existia uma ou duas UTIs que já estavam funcionando em São Paulo. Eu juntei uma turma, eu não trouxe indivíduos de uma escola só, de uma faculdade só. Eu trouxe assistentes de vários serviços e aqui ficou sendo um serviço, o embrião de um serviço que contava com profissionais de alto nível de vários hospitais, de vários centros médicos conhecidos e conceituados aqui de São Paulo. As unidades de terapia intensiva demoraram 20 anos para chegar ao Brasil. Elas surgiram nos Estados Unidos na década de 50 por uma necessidade. Uma necessidade de ventilar os pacientes que eram acometidos de pólio e não conseguiam respirar. E outra necessidade foram as cirurgias cardíacas. Com o advento das cirurgias cardíacas, as salas de recuperação, elas precisaram se estruturar com profissionais de saúde e com equipamentos que monitorizassem o ritmo cardíaco do paciente. Agora, naquela época, por exemplo, eu me lembro que num hospital sem UTI, um paciente internado com infarto, às vezes no dia seguinte você chegava lá de manhã e o paciente tinha falecido. Naquela época, com a introdução dos monitores, foi possível reduzir em 30% a mortalidade por arritmias, que acontecia na calada da noite e o paciente, nem o enfermeiro, nem o profissional sabia. Este foi o embrião, a monitorização. De lá para cá, nós tivemos avanços assim que às vezes eu custo acreditar. Por exemplo? Por exemplo, infecções em UTI, sepse, a disseminação de uma infecção. Eu me lembro, eu tenho slides ainda que eu dava aulas da seguinte maneira: quando um paciente tem uma infecção no lugar do corpo e ela se espalha e atinge 4 órgãos, a mortalidade é 100%. Hoje em dia nós estamos cansados de atender pacientes que têm uma mortalidade elevada, mas não é 100%, é 60%, é 50%. A sepse, nós temos levantamentos feitos aqui no Brasil e apresentados em congressos internacionais, mortalidade de uma forma geral é 60%, 70%. Nós conseguimos atingir em algumas instituições brasileiras 40%, que não deixa de ser uma vitória. O cardiologista Elias Knobel destaca, em especial, os avanços na sua área de especialização. Essa parte cardiocirculatória teve um avanço muito grande. Esse tratamento do infarto na fase aguda, com a injeção de substâncias que dissolvem o coágulo e com mais eficiência ainda, a abordagem desses pacientes, assim que eles chegam no pronto-socorro, levar para a sala de cateterismo, colocar aquele catéter, aquele tubo que chega na artéria coronária e a gente abre aquela artéria coronária, recuperando o músculo que iria morrer. Essa que é a grande vantagem, esse que foi o grande avanço. Nós conseguimos preservar o músculo cardíaco desses pacientes com infarto. Qual é o índice de eficiência de uma UTI? Qual é o percentual de sucesso? Quantos por cento dos doentes que entram saem vivos? Essa é uma pergunta interessante, porque eu costumo dizer, aqui sempre que eu fazia a apresentação
da nossa casuística no Brasil e fora do Brasil, eu não falava em mortalidade. Eu sempre falo assim, 90% dos pacientes que entram na nossa UTI saem vivos, têm uma sobrevida. A nossa luta... Inclusive diz que é o corredor da vida. É o corredor da vida. Isso é curioso, que muita gente acha que é o corredor da morte, né? Aí é que está. É o que eu digo sempre. O Dr. Elias Knobel foi chefe da UTI do Hospital Albert Einstein durante 32 anos e tem uma teoria interessante sobre a coordenação de unidades de terapia intensiva. Eu costumo dizer que o papel principal de um coordenador da UTI é fazer com que a UTI funcione sem a presença dele. A UTI nossa no começo tinha 4 leitos intensivos e tinha 4 leitos semi-intensivos. Nós somos os introdutores de unidade semi-intensiva, uma das primeiras do mundo aqui. Hoje em dia... Isso? Oi? Em 1971 para 72, o Dr. Fer teve essa ideia de instituir essa unidade semi-intensiva, que tinha a seguinte característica: próxima, no mesmo ambiente físico de uma UTI, mas um lugar que tinha privacidade e os familiares podiam ficar. Esse termo semi-intensivo é um termo brasileiro. Você não encontra em inglês Semi-Intensive Care Unit, é Intermediate Care Unit. Na Europa não tem, nos Estados Unidos também não tem, segundo esse nosso conceito, porque nós, graças a Deus, nós somos latinos e nós preservamos muito o aspecto de humanização de um serviço. O senhor diria que os enfermeiros são os personagens principais de uma UTI? Eu sou um fã incondicional do enfermeiro. Eu acho que o enfermeiro é o pilar, é o centro de uma estrutura de saúde em qualquer lugar. Você, por exemplo, você pode, em qualquer lugar do mundo, você vai encontrar... Na Europa não tem fisioterapeuta. Não tem fisioterapeuta? Não são todas as UTIs que têm a fisioterapia respiratória. Nos Estados Unidos tem lugar que não tem médico. Tem outros lugares que não tem nutricionista, outros lugares que não tem psicólogo. Mas sempre tem um enfermeiro. Mas sempre tem um enfermeiro. O enfermeiro é a alma, é a estrutura básica da saúde, não é só no hospital, é em qualquer lugar. Por isso que tudo deve ser feito para se investir o máximo no conhecimento e no desempenho do enfermeiro. Mas como é possível imaginar uma UTI? Para a gente é praticamente impossível, uma UTI sem médico. Como funciona, então? Pois é, o médico ele fica no ambiente. Você sabe que nos Estados Unidos o grande problema lá é o custo da medicina. Então existem algumas estruturas de telemedicina dentro do seguinte conceito: o médico está à distância, num ambiente em que ele tem um vídeo, um monitor, e ele fiscaliza como que estão algumas UTIs. É claro que isso reduz o custo, mas não serve para a gente isso, e eu acho que não serve nem para lá, porque existem muitas situações em que você tem que sentir, você tem que ver, você tem que cheirar para saber o que está acontecendo com o paciente. E isso daqui você não consegue através do monitor. Você tem que ter o profissional lá presente.